Fausto Silva está passando por diálise, necessitando de medicamentos para ajudar a bombear o coração. E o nome dele já foi incluído na fila de transplantes do SUS. Na noite de sexta-feira, o apresentador divulgou um vídeo nas redes sociais. Eu tenho muita noção. Uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. Fala, seus mal diagramados. Aos 73 anos, Fausto Silva está internado no Albert Einstein desde o dia 5 de agosto e o quadro de saúde dele é grave. O apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e requer um transplante de coração. De acordo com o hospital, ele está em diálise e foi incluído na lista única de transplantes do SUS. Todas as informações pegaram geral de surpresa, claro, e como não podia deixar de ser no Brasil de 2023, virou um acalorado debate político por dois motivos principais. O primeiro tem a ver com a velha desconfiança dos antivax, que sempre usam de casos de doenças de famosos para criar uma falsa conexão entre as vacinas de Covid e o agravamento de quadros de saúde. Defensor do tratamento precoce e alvo da CPI da Covid, o médico infectologista Francisco Cardoso foi um dos primeiros a levantar a hipótese de que Faustão estaria sendo vítima dos efeitos colaterais da vacina. Claro, porque é realmente muito anormal que um jovem de 73 anos, com histórico de obesidade, diabetes, estresse, marca-passo, edema linfático desenvolva um problema como esse, não é mesmo? Inclusive aposto que deve ser o primeiro caso em toda a literatura médica. Eu nem vou citar outros casos, pois vocês já podem ter uma ideia a partir desse exemplo sobre como os negacionistas da pandemia vão tentar ressurgir dos escombros da internet para questionar novamente a eficácia das vacinas usando o Faustão como plataforma. Só que pintou uma discussão muito mais interessante e produtiva sobre o caso, que é a necessidade de Faustão, mesmo sendo multimilionário, precisar esperar pelo transplante na lista única do SUS, como qualquer cidadão que está internado pelo país em ambientes que não chegam nem aos pés do Einstein e parecem com hospitais de campanha da Primeira Guerra Mundial. Muita gente não sabia que não há maneira de furar fila e que, pelo menos no que diz respeito aos transplantes, todos são tratados com igualdade no Brasil, que inclusive deve ser o único momento em que ricos não levam muita vantagem sobre os pobres por aqui. Eu ressaltei o muita porque ainda levam certa vantagem por poderem se internar em hospitais de ponta. O motivo de ser assim é fácil de imaginar. Caso os transplantes não fossem centralizados pelo SUS, ouviríamos com frequência sobre o sumiço abrupto de presidiários. Crianças de favela seriam mais visadas que Chevrolet Onix. Pode ter certeza absoluta que, em se tratando de Brasil, o mercado de órgãos seria um negócio lucrativo e envolveria os mesmos cínicos de sempre, como Faria Limers, o pessoal do agronegócio, empresários do ramo da saúde privada e cantores sertanejos. Até consigo imaginar uma distopia em que um desses cantores ultramasculinizados do novo sertanejo transforma a sua fazenda num ambiente para criar gado, mas também jovens saudáveis para a doação de órgãos, dando entrevista em um programa de investimentos e negócios. Certamente, esse mesmo cantor montaria uma rede de açougues de órgãos humanos com identidade visual baseada em referências às cores da bandeira do Brasil e ao estado de Goiás. Não estou falando de ninguém especificamente, ok? Isso sem contar o inevitável surgimento do app Tripa Advisor, especializado na venda de órgãos, que viraria um enorme case de sucesso lá no LinkedIn. Parece um horror, mas no Brasil seria perfeitamente viável e ainda teria o apoio de muitos liberais, políticos, imprensa e até de pastores. Não podemos esquecer que Joel Pinheiro da Fonseca, que se faz de sonso e moderado na Folha, já defendeu essa ideia. O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, é outro adepto da liberação da venda de órgãos. Não é de se espantar que exista um artigo na Folha de São Paulo do mesmo Joel passando pano para Milei. Finalmente, ele achou alguém que o representa
Pena que o título de eleitor do Joel continua sendo de Higienópolis. Mas falando sério agora, é bom que esse tema venha à tona exatamente para mostrar que o nosso país ainda guarda um pouco de consciência e moralidade e que o SUS é uma das instituições mais éticas do Brasil, independente da quantidade enorme de problemas que possa apresentar, o que é natural em um país tão intenso e complexo politicamente. No assunto em questão, por exemplo, a lista funciona a partir de prioridades. É transplantado antes quem poderá morrer rapidamente sem a cirurgia. E não é um processo fácil, viu? O doador pode não ser compatível por inúmeros fatores e a documentação exige testemunhas, cruzamento de informações entre os estados e o sigilo sobre quem doou e quem recebeu é preservado para manter a segurança dos envolvidos. Hoje, o Brasil tem o maior sistema de transplantes do mundo, mas o tempo de espera é alto e o número de doadores ainda é baixo por questões culturais, como acreditar em lendas urbanas de que pessoas saudáveis foram levadas à morte pela equipe médica para liberar os seus órgãos para algum ricaço necessitado. Não há, em toda a história brasileira, um caso sequer de que isso tenha acontecido e que foi comprovado posteriormente pela justiça. Se você ouviu algo assim, provavelmente é uma lenda urbana repassada com sucesso pelo sistema de informações do Nacional Taxismo, que funciona até melhor que o SUS. Outro famoso que precisou submeter a transplante foi Roberto Irineu Marinho, nada menos que o herdeiro da Rede Globo. O dele foi de fígado por conta de uma cirrose não alcoólica no ano de 2020. Então, sempre que há uma pessoa com essas condições financeiras favoráveis precisando passar pelo mesmo processo que você, eu ou os nossos parentes, são momentos oportunos para lembrar que, apesar de conspirarem para que o SUS seja desmontado, fragilizado ou subfinanciado, ele continua a ser uma estrutura séria e que reduz algumas desigualdades num assunto tão complexo e delicado como é a saúde. O que até hoje impede o surgimento de pista premium em transplante, algo que inevitavelmente aconteceria num país em que o dinheiro pode te colocar na frente da fila de quase tudo. Felizmente, é quase tudo. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camiseta que estão disponíveis desde o último fim de semana no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o Faustão deveria passar na frente da fila do SUS só porque tem dinheiro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.